Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É tão bom podermos louvar ao nosso Deus, é tão bom podermos declarar a Ele, né, que Ele é santo e que Ele é grande, é poderoso. É tão bom orarmos diante do nosso Deus. Enfim, o Senhor ouve as nossas orações. Olha, gente, como é bom podermos ler a palavra de Deus. Eu fico impressionado toda vez que eu leio a Bíblia, eu leio a palavra de Deus, e Deus sempre tem algo novo para nós, não é? Sempre tem algo novo. Nosso desafio agora é pensar na igreja, pensar para fora. Porque, na verdade, é muito bom ser um servo de Deus, é muito bom. É muito bom ter Jesus no coração, é muito bom. Mas nós precisamos partilhar esta verdade com todas as pessoas do mundo inteiro. Então, hoje, nós vamos começar, então, essa série baseada nas 7 igrejas do Apocalipse. Eu já tive a oportunidade de fazer essa série de mensagens das 7 igrejas do Apocalipse, tanto em Pilares, o primeiro ministério que eu tive a oportunidade de servir ao Senhor há 20 anos atrás. Depois eu fiz essa série também em Cachoeiro e já fiz essa série também em Vila da Penha. Engraçado que cada vez que nós fazemos e pregamos a palavra de Deus, algo novo surge, não é? E dessa vez nós vamos fazer então essa série, mas numa perspectiva missionária, numa perspectiva de olhar para fora, porque nós fomos chamados para fora. Aliás, o sentido de ser igreja é exatamente esse, né? Chamados para fora. Então vamos lá, abra sua Bíblia no último livro da Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 2. Nós vamos ler então dos versículos de 1 a 7, Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional, ok? Mas todos podem acompanhar na versão que estiverem em mãos aí, tá bem? Ou acedam aí, ou abram a sua Bíblia para que possamos ler, então, nesse momento, Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Estou vendo aqui, nós temos não só as pessoas que estão aqui no Grande Porto, né, mas também gente lá do Brasil, em França. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, e também na Alemanha, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um nesse momento. Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos orar nesse momento? Ó Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra tem todo o poder e a autoridade sobre as nossas vidas. Aquilo, meu Deus, que o Senhor um dia revelou lá atrás ao Teu servo João, e ele escreveu essas revelações. Meu Deus, quando o Senhor escreve aquelas 7 igrejas, o Senhor, ó Deus, também escrevia para nós, porque nós temos características muito próximas, ó Deus, de cada uma dessas igrejas. Meu Deus, ajuda-nos a perceber a Tua palavra e não apenas intelectualmente, mas trazê-las ao coração e vivermos a verdade, a Tua verdade em nossas vidas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Bom, nós temos vivido tempos muito difíceis e aqui há uma questão que é muito complicada. Nós precisamos preparar os nossos corações para o luto.
Uma das características desse tempo que nós vivemos é que muita gente está a morrer. Gente da nossa família, gente que é amigo nosso, amigo de amigo, e não só pessoas estranhas, porque há uma diferença. Por mais que a gente possa sentir a morte de desconhecidos, quando isso chega perto da gente, a coisa aperta, é diferente. Então, muitas perdas nesses tempos. Outra característica desse tempo são a falta, na verdade, de perspectivas. Há pessoas que estão sem perspectivas, há pessoas que estão a olhar para frente e não veem nada, não veem a possibilidade. Há um pessimismo no ar. As pessoas estão assim, não, mas isso vai agora ser muito mal, e tudo vai ser mal, e vai ser mal, e tudo vai ser mal. Cuidado. Característica desse tempo, incerteza. Certamente, obviamente, há trabalho pela frente, há muito trabalho pela frente. Nós enfrentaremos um tempo de muitas necessidades em todos os aspectos. Necessidades materiais, necessidades relacionais, emocionais e especialmente necessidades espirituais. Hoje nós precisamos olhar as pessoas ao nosso lado, ao nosso redor, porque hoje parece que assim, você para perto de alguém, se alguém se aproxima, você já meio que se afasta e fala assim, cruz credo, sai para lá. E isso está a causar na vida de muitas pessoas gradativamente um sentimento de rejeição, e a gente agora fica até com medo de ajudar alguém. Se alguém está à frente da gente e cai, como é que a gente faz? Se alguém está no supermercado e não consegue pegar alguma coisa em cima ou ler alguma coisa, a gente fica constrangido em ajudar. Esse é o tempo que a gente está a viver. E a pergunta é, como é que está o coração? Estamos preparados para esse tempo? Estamos nos preparando? Talvez essa seja a melhor pergunta, né? Estamos nos preparando para esse tempo? E como é o preparo para esse tempo? Primeiro, renda-se ao Senhor Deus. Esteja com teu coração voltado para Deus. Busca o Senhor. A resposta não está no nosso interior. Tem gente que diz isso. A busca dentro de si. E dentro de si não encontra nada. A Bíblia diz que não há nada de bom. Tudo de bom que nós temos vem do Senhor. Então, veja bem, prepara o teu coração entregando a tua vida a Deus, aos cuidados do Senhor. Tenha a esperança que vem de Deus. E a outra coisa, esteja preparado para servir as pessoas ao seu lado. E outra, as pessoas muitas vezes não vão querer, não vão fazer por onde. As pessoas não vão merecer a ajuda, mas precisarão dela. O nome disso é graça. A mesma forma como que Deus trata da gente com a graça, ou seja, um favor que nós não merecemos, também nós precisamos olhar as pessoas com o olhar da graça. Elas muitas vezes não vão merecer, mas precisam da nossa ajuda. Então, prepara o coração para Deus, prepara o coração para o próximo e prepara o teu coração para que você mesmo esteja bem diante do Senhor. Bom, neste tempo de grandes desafios, vamos olhar para essas igrejas, essas 7 igrejas, chamadas as igrejas do Apocalipse, né? E vamos aprender com elas como enfrentar esse futuro. Vamos pegar ali, pensar alguns princípios que são eternos. Hoje nós começamos em Éfeso. Semana que vem, e pastor Timóteo e eu vamos alternar essas mensagens, né? Semana que vem Esmirna, depois Pérgamo, depois Tiatira, depois Sardes, depois Filadélfia e depois Laodiceia. Bom, o que nós podemos encontrar nessas igrejas, que chamadas as igrejas da Ásia Menor, né? Atualmente a Turquia, né? O que essas igrejas têm para nós? Então vamos lá, vamos numa perspectiva missionária investigar. Mas antes, nós estamos a falar aqui do último livro da Bíblia, estamos a falar do livro de Apocalipse, esse livro que para muita gente é um mistério, esse livro é um mistério, esse livro talvez traga para alguns um medo, para alguns dúvidas, mas nós precisamos olhar para o Apocalipse como um livro que traz esperança, ok? E é interessante porque há uma característica muito peculiar do livro de Apocalipse, né? Que é ao mesmo tempo que ele é uma profecia, ele também é carta e também é um apocalipse, porque Apocalipse é um estilo literário, ok? Então existe uma literatura chamada literatura apocalíptica. Olha só. E isso nós encontramos em Ezequiel, encontramos em Daniel, encontramos em Mateus, encontramos em 1 Tessalonicenses e encontramos também aqui.
em Apocalipse, no livro de Apocalipse. Então, a literatura apocalíptica é um jeito de escrever, ok? Mas também o estilo de carta ou epístola. E também a profecia. Então, ao entendermos essas características do Apocalipse, ou desse livro, nós podemos olhar e entendermos algumas outras coisas. Algumas curiosidades interessantes aqui. Primeiro que escreve ao anjo, ok? Ou ao mensageiro de cada uma delas. Normalmente é interpretado como o líder desta igreja, ao pastor desta igreja. Ou seja, quando fala ao anjo da igreja e tal, é o pastor da igreja, o líder da igreja, o líder espiritual daquela igreja. Não que seja um anjo no sentido de que não tem pecado, não tem problema nenhum. Pelo contrário, né? Precisamos entender bem isso. É um servo de Deus que também está passando pelo processo de santificação, que foi o que estudamos hoje na escola bíblica aqui, para chegarmos à glorificação. Em cada caso, o Senhor Jesus, ele se apresenta, em cada igreja, se apresenta com uma identificação especial, adequada àquela igreja, e traz ali uma admoestação e uma promessa. Há uma dessas igrejas que não há admoestação, só tem elogios, e a outra que basicamente só tem a admoestação. E nós vamos ver isso ao longo dessas próximas semanas aí, tá bem? E agora, por que são essas 7 igrejas? E por que não outras igrejas? E alguns vão afirmar aqui, mas talvez alguns teólogos fiquem na dúvida, mas talvez não haja um motivo certo. Alguns vão dizer que é porque é o 7. E o 7, né, na numerologia lá, judaica, hebraica, né, ela tem a ideia do completo, da perfeição. Por isso que são 7 igrejas, para que então seja a ideia da perfeição. Outras vão dizer que as 7 igrejas, se nós olharmos no mapa, elas formam uma espécie de círculo, ou seja, representando também todas as igrejas de todas as épocas. Então, imagina, uma igreja em determinado local, ela poderá, em algum momento, ser mais parecida com Éfeso, em outro momento mais parecida com Sardes, em outro momento mais com Filadélfia e assim por diante. Algo importante aqui é que a mensagem das 7 igrejas, ela vai de Jesus diretamente, ela vem, na verdade, de Jesus diretamente para as suas igrejas. Ela não é uma interpretação, mas ela é direta. João escreveu o que diz, olha, escreve isto, e ele escreveu o que Jesus estava a dizer diretamente. Então, a primeira que nós vamos estudar, então, é Éfeso. É esse texto que nós acabamos de ler, em Éfeso 2, em Apocalipse 2, de 1 a 7, falando sobre a igreja em Éfeso. E olha lá, vamos lá. Como era Éfeso? É uma cidade muito importante. Naquela época, uma das cidades mais ricas e mais prósperas. Uma cidade bonita. Há cidades que são mais bonitas que outras, é verdade. Também é verdade que quem nasce numa determinada cidade tem a tendência de achar que aquela cidade é a mais bonita do mundo, né? E mais bonita de todas, e a mais importante de todas. A grande verdade é que Éfeso era uma cidade próspera, muito rica e muito bonita na sua arquitetura. Era acessível também nas rotas comerciais, tanto as que vinham por mar ou por terra, era uma das cidades mais importantes da Ásia Menor. Agora, é óbvio que esse centro comercial, que era Éfeso, atraía também muita gente de muitas culturas, de muitos lugares, né? Os navegadores, todos eles chegavam por lá. Os viajantes de todas as cidades, de todos os lugares da época, iam para lá. Essa cidade também era conhecida pelas variedades, pela muita variedade de deuses. Então havia muitos templos e muitos cultos pagãos, assim dizendo, e isso era livre. E tinha uma coisa, que o culto ao imperador era obrigatório. Existia também essa questão de que você podia adorar o seu Deus, a sua divindade, mas o culto ao imperador, o imperador como uma divindade, ok, era obrigatório. Muitos que se converteram, né, naquela época em Éfeso, perderam seus empregos. Na hora. Era assim, confesso Jesus como Senhor e Salvador, pum, perdi o emprego. E muitos perderam a vida, porque encontraram em Cristo a salvação, quando foram testemunhar, eram mortos. Então, veja bem, João está escrevendo, e é importante a gente organizar esse pensamento aqui. Essa igreja em Éfeso,
já tinha sido organizada, fundada há 40 anos atrás, antes de João escrever o Apocalipse. Então, quando João escreve, 40 anos essa igreja já tem de história. Eles receberam a palavra com muito entusiasmo. Nós lemos lá, leia depois a carta que Paulo escreveu aos Efésios. E nós percebemos na carta aos Efésios muitos elogios. Era uma igreja que era marcada com muita alegria, muita energia mesmo, assim, de pegar as coisas, de fazer a obra do Senhor com muito amor. Era a marca dessa igreja. Eles aprenderam a viver para o Senhor. Entretanto, 40 anos depois, eles esqueceram-se de algo fundamental para uma igreja existir. Esqueceram-se que uma igreja genuína precisa pregar e viver o amor. Sem o amor de Deus, sem o amor sendo vivido entre os irmãos, a igreja, ela perde, na verdade, a característica fundamental de uma igreja. Ela não mais cumpre a sua missão, o seu propósito. Ela pode ensinar a palavra, ela pode fazer isso, ela pode louvar até, mas se não houver amor, nada importa. Então vamos olhar com muito cuidado aqui para a igreja em Éfeso e aprender para as nossas vidas hoje, como igreja que precisamos ser, não templos, não estruturas humanas, mas corações unidos ao redor de Jesus, vivendo verdadeiramente o amor. Então, em primeiro lugar, a palavra de Deus nos ensina que podemos viver com amor, né? Então, vive com amor, pois Jesus conhece-nos. Diz a Bíblia, versículos de 1 a 3, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus. Você tem perseverado, versículo 3, e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Meus irmãos e amigos aqui também que acompanham nesse momento, conheço as tuas obras, é o que Jesus diz. Jesus diz o seguinte, eu conheço por dentro e por fora. Já viu quando nós éramos crianças, né? E quem é criança já deve ter ouvido isso também, mas quem é adulto vai lembrar de quando a gente aprontava alguma coisa e escondia da mãe. E a mãe falava o quê? Normalmente, quando estás a ir, eu estou a voltar. E eu estou aí a plantar, eu já estou a voltar. Minha mãe sempre falava isso. Quando você está aí a plantar o milho, eu já estou a voltar comendo o angu, o mingau. Né? É interessante isso, porque nossos pais conhecem-nos quando somos crianças, obviamente que depois vamos crescendo e vamos tendo nossas vidas, outras experiências, e talvez esse conhecimento já não é pleno. Né? Mas Jesus é aquele que conhece plenamente, conhece perfeitamente, completamente quem nós somos e o que nós temos feito. E aqui temos uma coisa interessante, o que temos feito? Tudo que falamos, tudo que fazemos, o nosso Deus sabe. O que esperamos ser, ou seja, as nossas ambições secretas, aquilo que nos impulsionam nas nossas decisões diárias, porque as decisões que nós tomamos estão lá, ou são tomadas, porque há coisas no nosso coração. A Bíblia diz que a boca fala, né, do que o coração está cheio. Nós só tomamos decisão motivadas pelas decisões ou ambições que estão no nosso coração. E Jesus conhece isso. A gente pode até para alguns dizer assim, não, eu tomei essa decisão por causa disso. E falamos uma coisa nobre, que as pessoas vão, que pessoa nobre, né? Que pessoa mais consagrada, né? E tal. Mas Deus sabe o verdadeiro motivo. Deus sabe a motivação. O que pensamos que podemos fazer? E aí há uma questão, por exemplo, da nossa arrogância. Nós, seres humanos, somos pretensiosos. Somos arrogantes. Por exemplo, há pessoas que têm dificuldade em delegar, em soltar a corda, né? Deixar as coisas fluírem. Por quê? Porque acham, têm a pretensão de que só ele sabe fazer. Gente, vamos nos surpreender quando deixarmos as pessoas fazerem. É quando os pais surpreendem-se com os seus filhos quando eles saem e fazem os seus voos solo, né? Igual a águia, né? Quando joga lá o seu filhote, e joga do ninho para baixo. E ela tem que voar. Mas muitos pais
juntam, não é, e não querem soltar de forma alguma. Isso acontece não apenas na família, isso acontece no trabalho, isso acontece na igreja, isso acontece em muitos lugares. Outra questão é o nosso caráter, porque quem nós somos de verdade em público e quem nós somos na intimidade. Ou seja, Deus, ele conhece. Jesus diz assim, sei quem você é, conheço as tuas obras, conheço. Jesus sabe de tudo. E alguns podem, nessa fala, né, sentirem assim, ameaçados, do tipo assim, então, é uma invasão de privacidade. Eu não tenho privacidade com Deus, né? Olha, Jesus conhece todas as formas. É hipocrisia, muitas vezes, acharmos que nós teremos uma privacidade de Deus. Há pessoas que brincam com a fé. Deus conhece quem a gente é. Mas a questão é que as suas misericórdias são renovadas todas as manhãs. Se não fosse a misericórdia de Deus, mais uma vez, a palavra misericórdia para mim é fantástica, porque é a miséria vista pelos olhos do coração. Esse é o significado da palavra misericórdia. Deus olha para a nossa miséria com o olhar do coração dele, com o seu coração. Imagina se Deus olhasse a nossa miséria sem o coração. Era para matar, era para morrer de cara. Mas as misericórdias do Senhor são renovadas. Há outras pessoas, entretanto, quando dizem assim que Jesus diz, eu sei quem tu és, eu conheço as tuas obras, sentem-se confortados. Sabe por quê? Porque têm sido servos fiéis. Porque apesar de reconhecer que não são perfeitos, e não são, que tropeçam, que caem, que muitas vezes cometem o mesmo pecado, vez após vez, mas há um sentido de contrição e confessam o seu pecado ao nosso Deus. A Bíblia fala em 1 João 1,9, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados, nos purificar de toda a iniquidade. Sabe, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós sabemos que ali está o alimento. Nós precisamos ser confortados com essa fala. Jesus sabe quem nós somos. Jesus sabe o teu choro secreto. Jesus sabe das tuas dúvidas mais profundas. Jesus sabe o momento que você vive hoje, se é muito bom ou se é muito mal. Deus sabe, Jesus conhece a gente. Sabe o que ele faz? Ele estende a mão poderosa, traz para perto e nos abraça. É esse abraço de Jesus que faz com que a gente possa respirar, chorar. Já viu quando você está angustiado? Já teve essa experiência? De estar muito angustiado com uma situação, ou por causa de uma pessoa, ou por causa de alguma coisa que aconteceu, ou pela perda de alguém, ou um problemão que está a passar. E aí há um amigo, aquela pessoa que te abraça e você simplesmente desaba. E chora, 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 chora de soluçar. Às vezes não diz uma palavra, mas chora, 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 chora. E ao final, há um alívio. Sabe? Jesus conhece. Jesus conhece o momento. Jesus ouve o nosso choro. Jesus conhece as nossas orações, mesmo sem palavras. Não há com Jesus solidão. É esse o ensinamento. Quando ele diz, eu conheço vocês, o que ele está dizendo para a gente é, vocês não estão sozinhos. Sabe a igreja em Éfeso? Sabe igreja de Jesus hoje? Em todos os locais desse planeta, não há solidão com Jesus. O amor vive. Porque Deus, ele se importa com a gente. Ele está conosco todos os dias. E essa é uma promessa de Jesus. Segundo lugar, vive com amor. Há chance de arrependimento. Versículos 4 e 5. Porque, olha só, quando Jesus fala com aquela igreja, diz assim, olha, eu sei quem vocês são, eu sei o que vocês fazem, eu sei as intenções do coração de vocês. Então vamos à primeira coisa que é, contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Aqui é uma coisa impressionante. Deixaste o teu primeiro amor. A igreja em Éfeso e o seu amor. Gente, vamos ler lá, Efésios capítulo 1, versículos 15 e 16, aquela carta de Paulo, né? A epístola de Paulo aos Efésios, 40 anos antes, diz assim o texto bíblico. Desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus
e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Ou seja, duas coisas marcavam aquela igreja no início: a sua fé prática e o seu amor pelas pessoas. A marca daquela igreja era a igreja do amor, né? Poderíamos colocar lá Igreja Batista Local ou Igreja Batista do Amor. Esse talvez seja o melhor nome. Imagina, Igreja Batista do Amor, Igreja Evangélica do Amor, Igreja do Evangelho do Amor, Igreja do Amor, pronto, está feito. Só que essa igreja que tinha como sua marca principal, a característica principal no início era o amor, essa igreja do amor perdeu o primeiro amor. Esqueceu-se de amar. Não sabia mais como amar. A motivação maior da sua existência foi deixada em segundo ou terceiro plano. Virou e tornou-se um acessório do que era principal. Quantas vezes, como igreja, a gente perde o fio da meada, né? A gente precisa amar, mas a gente julga. A gente precisa amar, mas faz fofoca, manda as bocas. Gente, mandar bocas é coisa do diabo. Escuta isso que eu estou a dizer. Mandar bocas é coisa do diabo. Todas as vezes que você mandar uma boca, lembra disso, está errado. Isso não é de Deus. Porque sempre é para ofender alguém, sempre é para atingir alguém, e nós precisamos amar. O amor precisa ser a característica. Todos aqueles que um dia entregaram a vida a Jesus, obviamente experimentaram o amor de Deus na sua vida. Mas por muitas questões, por muitas situações, o amor ele é perdido. Quando nós amamos, nós não julgamos, porque julgar não é coisa de Deus. Mandar bocas não é coisa de Deus. Fofoca não é coisa de Deus. Coisa de covarde. E Deus chama a gente para nós sermos corajosos. Perceba que após o elogio, no versículo 2 e versículo 3, vem a repreensão nos versículos 4 e 5. Deixaste o primeiro amor. A palavra deixar aqui, gente, é tão forte que é a palavra que dá origem à palavra divórcio, é a ideia de divorciar, eles se divorciaram do amor. Olha que coisa mais forte. Aquela igreja ainda estava comprometida com Deus. Olha só que coisa também precisamos ver. Jesus diz que ela estava ali a fazer as obras daquela igreja ainda refletiam um pouquinho de Jesus, ainda estavam comprometidos, mas haviam se divorciado da verdadeira adoração. Por isso, a palavra de Jesus, ela vem diretamente dizendo, e olha só aqui os verbos que aparecem: lembra-te, arrepende-te, pratica. Ou seja, há verbos aqui de lembra-te. Para um pouquinho agora. Tua vida está corrida. A gente hoje tem muitas distrações. Então para. Lembra. Agora arrepende-te. E agora pratica. Deu para perceber? Se nós começarmos só a praticar, a gente pratica, e vamos fazer, e vamos fazendo, e vamos, e perdemos a essência do evangelho, que é o amor. Por isso, lembra por que fazemos o que fazemos. Segundo, arrepende-te, ou seja, vamos ver onde estamos a errar e vamos corrigir isso. E aí vamos praticar. Porque aquele que é crente em Jesus só aqui, né, mas não pratica, de nada adianta. O livro de Tiago, né, a carta de Tiago toda vai falar sobre isso. Há aqui uma progressão espiritual. Só pratica a palavra quem aprende a se arrepender. Só se arrepende quem se lembra que o motivo da sua vida é Jesus. Então, Jesus é a razão da nossa vida. Ele é o amor, a manifestação material e espiritual do amor de Deus. Por isso, Jesus deixou a sua glória, veio ter conosco nesta humanidade e entregou a sua vida por nós, morreu em nosso lugar, ressuscitou e venceu a morte, e hoje vivo está, e ele hoje convida-nos a caminhar com ele. Então eu posso sim arrepender-me dos meus pecados, arrepender-me dos meus erros
e corrigir esta rota para ir junto com o Senhor. Essa é a ordem. São as 3 ordens que nós temos desses 2 versículos. Lembra-te, arrepende-te e pratica. Ok? Aproveite a chance. Hoje, Jesus oferece para a gente a chance de, como nós vamos dizer assim, uma segunda chance. Para outros, uma terceira chance, uma 20ª chance, porque Deus ama e o amor, ele vence. Em terceiro e último lugar, vive com amor e aguarda pela vitória. Olha o versículo 7. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Óbvio que ele vai elogiar ainda a questão de que eles odiavam as obras dos nicolaítas e tudo mais, e há todo um estudo que podemos depois fazer e aprofundarmos nessas questões históricas daquele momento, mas eram pessoas que essa igreja, ela não compactuava com algumas heresias, ela não compactuava com algumas práticas, ela se manteve pura, doutrinariamente falando, ela era pura, e ela é elogiada por isso, ok? E logo então no versículo 7, vai dizer assim, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao vencedor dar-lhe-ei, ou seja, ao que se mantiver fiel na corrida, ao que não desistir da corrida, ao que não se contaminar, ao que for constante. Essa é a ideia aqui. Como igreja, precisamos entender isso. A árvore da vida é voltar ao início de tudo. Dar-te-ei o fruto, né? Cadê aqui? O direito de comer da árvore da vida. Sabe, voltar ao início de tudo. A proposta para Éfeso é volta ao primeiro amor. E agora é volta lá para o Éden. Volta para o início de tudo. Lembra da figura da criação agora. Árvore da vida, que é sinônimo de vida eterna. Ele está dizendo o seguinte, aquele que for fiel ao vencedor, eu darei o direito da vida eterna. Olha só que coisa interessante. A literatura de João, né, tanto o Evangelho de João, as 3 cartas de João e agora também o Apocalipse de João, traz para a gente essa conexão. Né? Lembra de João capítulo 3, quando Nicodemos tem aquela história toda com Jesus e tal, e Jesus então vai falar sobre isso, o texto áureo da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo, ou seja, a proposta de Deus para esse mundo é o amor. Voltar à árvore da vida, comer do fruto, é ter a vida eterna, ou seja, o que foi espiritualmente perdido pode ser recuperado. A forma de se recuperar é o amor. A gente não é recuperado porque nós cumprimos todas as leis, porque nós cumprimos toda a doutrina, e eu sei toda a doutrina ipsis literis de tudo que a Bíblia fala. Eu sei toda a doutrina de Deus, toda a doutrina da Bíblia em grego, em hebraico, em aramaico, em latim, em português, em inglês, em alemão, em francês, etc. Gente, lembra de quando uma vez um jovem chegou perto de Jesus e o que Jesus falou para ele assim, né? Então, tem cumprido a lei? Sim, Senhor, eu cumpro a lei toda. Faço isso, faço isso, faço isso, faço isso, faço isso. Sei tudo da lei. Então faz isso. Uma coisa Jesus pediu e ele se entristece e se afasta. Sabe o que acontece? O que Jesus quer de nós, é óbvio que nós precisamos conhecer o manual da vida, é a Bíblia, a palavra de Deus. Mas conhecer a Bíblia e não praticá-la não adianta de absolutamente nada. E não adianta nós conhecermos tudo da palavra, de capa a capa, e não amarmos. Não é? Quando nós olhamos, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 13, né, e não vai ser projetado porque eu não havia passado essa parte aqui para os meninos aqui da transmissão, mas uma coisa apenas, no capítulo 13, os primeiros versículos. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como metal que soa ou como prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, olha só como é que é forte esse texto, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, olha o ápice disso, mas não tivesse amor, nada seria.
E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, olha que coisa, mas não tivesse amor, nada disso traria benefício algum. Gente, o que nós aprendemos na palavra de Deus é: você pode ser o bam, você pode ser o melhor dos melhores em qualquer área da vida, da igreja e de tudo. Mas se não houver amor, não adianta nada. Tenho visto muita gente hoje boa que perdeu o primeiro amor. Perdeu o amor por Deus, muitas vezes, mas às vezes, eu amo o Senhor. Mas a Bíblia diz, e João vai dizer isso numa das suas cartas, aquele que diz que ama, a Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso, porque como eu amo a Deus a quem eu não vejo e não amo meu irmão a quem eu vejo? Que foi espiritualmente perdido, pode ser recuperado, mas só pode ser recuperado pelo amor. O amor é para ser vivido, porque Jesus conhece-nos, ou seja, Ele sabe das nossas lutas, das nossas dúvidas e tudo mais. Há uma chance de arrependimento e Ele sempre nos oferece a oportunidade do arrependimento. Arrepende-te, lembra-te, arrepende-te e agora pratica. E há uma garantia de vitória àqueles que caminham com amor. Vamos caminhar com amor. Não estou dizendo para a gente ser uma igreja que não conhece a palavra, que não conhece a doutrina, que não está nem aí para isso. Não é isso. Nós vamos estudar a Bíblia profundamente. Mas o mais importante é o amor. O amor é o mais importante. A característica que foi perdida por Éfeso. A igreja do amor esqueceu-se de amar. Como é que está o nosso amor? Como é que está o calibre? Está bem calibrado? Estamos bem? O nosso amor com Deus e o nosso amor com as pessoas. Lembra-te da cruz. A cruz lembra exatamente, o vertical e o horizontal. O amor de Deus por nós, de nós por Deus, e o amor para com as pessoas ao nosso redor. Amar é um desafio. Amar é uma proposta de vida. Amar todas as pessoas não é fácil, porque tem gente que é facílimo de amar. Tem gente que é uma beleza para amar. A gente ama fácil, mas tem gente, como a gente dizia, pelo menos lá no Brasil, não sei se essa expressão existe aqui em Portugal, que tem gente que é carne de pescoço, que é difícil de amar. Para descer é complicado, mas o nosso desafio é amar como Jesus nos amou. Então vamos lá, vamos lembrar o primeiro amor, vamos lembrar das nossas obras, das nossas decisões erradas e vamos agora então para frente. Vamos seguir adiante, porque Deus está no controle de todas as coisas. O nosso desafio é amar como Jesus nos amou. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome. Aquilo, Pai, que o Senhor escreveu e mandou que João escrevesse, a igreja em Éfeso, vale para nós hoje, Pai, aqui, a tua igreja local. Meu Deus, ajuda-nos, ó Pai, a olhar e percebermos onde foi que caímos, onde foi que perdemos algo essencial na vida cristã. O amor precisa ser a base. E ao olharmos e ao lembrarmos que haja arrependimento, ou seja, uma mudança de direção, de atitude, de fala, ajuda-nos, ó Deus, a que da nossa boca saiam palavras de bênção. Ajuda-nos, ó Deus, a criticar menos, a honrar mais, a elogiar mais. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Aquela igreja, Pai, em Éfeso, talvez seja muito parecida com muitas das nossas igrejas hoje aqui. Ó Deus, ajuda-nos a mantermos firmes na doutrina, mas ajuda-nos a amar além da doutrina. Oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Vamos louvar ao nosso Deus. E enquanto louvamos, faça a sua oração, faça da letra deste cântico a tua
oração também.